Olá, meus irmãos. Como sempre, é uma dádiva poder entrar na sua casa por meio das redes sociais, por meio do nosso canal e compartilhar uma pequena porção da Sagrada Escritura. Eu me sinto como um semeador com o cesto cheio de sementes que sai pelos campos espalhando a gloriosa palavra do Senhor. E os meus votos e a minha prece é que essa palavra caia no seu coração e frutifique em 10, 100, 1000, 10.000 e milhares. Nossa devocional de hoje será feita na segunda carta das igrejas ou endereçadas às igrejas do Apocalipse. Nós já vimos na devocional anterior a situação da igreja em Éfeso, a mensagem de Jesus para essa igreja, a exortação dada pelo Espírito e a promessa final àqueles que se arrependerem. A mesma estrutura será vista na segunda, na terceira e nas demais cartas. Nesta segunda carta, nossa meditação está lá ainda no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, dos versículos de número 8 até o versículo de número 11. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Mais uma vez, a carta é endereçada ao anjo. A carta é endereçada ao pastor, que tem a função de enviar a mensagem, como também de proteger o rebanho. Esse pastor recebe a mensagem do sumo pastor, e aqui no versículo de número 8, Jesus, o sumo pastor, se apresenta como sendo o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas ressuscitou. O Senhor Jesus é este, o Alfa e o Ômega, o início e o fim, aquele que se despiu da sua glória para morrer a nossa morte, nos deixando a sua gloriosa vida. É este mesmo Jesus que fala com João por meio do seu Espírito. E o que este Jesus tem a dizer a esta igreja localizada lá em Esmirna? O Senhor Jesus diz: Conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, e que antes são sinagoga de Satanás. O que o Senhor está dizendo? Eu conheço o seu sofrimento. Esta igreja era uma igreja marcada pelo sofrimento. E não só pelo estado de sofrimento, mas pela capacidade de suportar o sofrimento sem esmorecer e sem abandonar a fé. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que o sofrimento faz parte do pacote da fé cristã. A fé cristã envolve cruz, martírio, chagas, açoites e coisas assim. O apóstolo Paulo nos diz que uma pequena porção do sofrimento de Cristo fora destinada a ele. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, trouxe nas costas, no corpo, as chagas de Cristo. Cada um de nós haverá de suportar sofrimentos, tribulações, angústias e perseguições. Perseguições vindas até mesmo daqueles que se afirmam cristãos e não são. Aqui o texto diz: vocês têm recebido a blasfêmia
daqueles que se declaram judeus e não são? Irmãos, mais uma vez eu tenho que lhe dizer, faz parte do pacote tudo isso. E se levantarem contra você, preste atenção na carta enviada à igreja de Esmirna. Se dizem, mas não são. Qual é a crítica que o Senhor Jesus tem a essa igreja? Esta é a única igreja em que o Senhor Jesus não vai fazer nenhuma crítica e vai fazer uma série de elogios. O Senhor Jesus vai dizer a essa carta, a esta igreja, assim como ele vai falar com a igreja de Filadélfia, que é outra também, que não possui nenhum tipo de crítica, nenhum tipo de defeito, o Senhor Jesus não vai apontar as falhas dessa igreja, mas sim vai encorajar essa igreja pelo sofrimento que ainda há de aumentar. E esta é uma grande verdade. Em momentos de dor, em momentos de angústia, em momentos de perseguição, não devemos enfatizar os defeitos, mas sim encorajar aqueles que padecem por perseguição. O Senhor Jesus faz exatamente isso. Ao invés de demonstrar defeitos a essa igreja, que certamente os possuía, pois toda a igreja, liderada por homens e formada por seres humanos, apresenta em si mesmo algum tipo de defeito. Esta igreja, sim, possuía defeitos, mas o Senhor não enfatiza nenhuma delas. Pelo contrário, ele diz, vocês passarão por tribulação severa, mas essa tribulação de 10 dias tem dia e hora para acabar. Não são 10 dias literais, aqui a ideia é que essa tribulação será restrita. E qual é a instrução para o Senhor Jesus? Sejam fiéis até a morte. Não abandonem a fidelidade. Não amem o presente século e deixem a fé evangélica para trás. Pelo contrário, ser fiel. O que se requer dos dispenseiros de Deus, disse o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Coríntios, é que eles sejam encontrados fiéis. Fiel é o adjetivo mais genuíno do cristão. Ser fiel até a morte, ser fiel até o fim, ser fiel até as raias e as portas do final. Pois, se assim o for, a Bíblia nos diz que nós receberemos a coroa da vida. Qual é a grande promessa? Perseguidos na terra, mortos por causa dessa perseguição, contudo, vivos para todo sempre. Se você tem passado por sofrimento, por perseguição, por angústia, a minha palavra a você não contém críticas, apenas encorajamento. Ser fiel, meu irmão. Seu sofrimento tem dia e hora para acabar. Seu sofrimento tem hora marcada. Seja fiel em meio ao sofrimento e aguarde, pois mesmo que a morte venha lhe beijar, no porvir receberás a coroa da vida. No porvir receberás a coroa da eternidade e não padecerá de forma alguma do dano da segunda morte. Pelo contrário, suportarás as aflições desse mundo, receberás as glórias do porvir e reinarás com Cristo para sempre. Quem tem ouvidos para ouvir, diz o Espírito, ouça. Essa é a nossa devocional de hoje. Esse é o recado de Deus para você. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida e para a vida daqueles que você ama. Fique com Deus, um forte abraço e nós nos veremos no próximo, se Deus quiser. Tchau e até lá.